Wind is around the corner, time is getting short, so we better go hunt for a spot where we can find some more. Há um minuto, algo inacreditável foi descoberto na antiga draga de Tony Beat, e os trabalhadores que lá estavam ainda não conseguem perceber o que viram. Antes de falarmos sobre o que descobriram, não se esqueçam de gostar deste vídeo e de subscrever o canal, porque o que aconteceu dentro daquela draga deixou toda a gente com a mesma dúvida. O que escondeu Tony e por que o escondeu ali? Os rumores começaram de manhã bem cedo, muito antes de alguém imaginar que algo invulgar pudesse acontecer perto da velha draga de Tony. A máquina estava ali parada há muito tempo, pesada e esquecida, como uma ferramenta que ninguém queria voltar a tocar ou a utilizar. Mas nessa manhã, enquanto os trabalhadores realizavam as suas tarefas diárias, uma rotina antes do início efetivo do trabalho, pequenos sussurros começaram a espalhar-se pelo local. Começou por ser um sussurro de uma pessoa para outra, não alto nem dramático. Era o tipo de sussurro que fazia com que todos parassem o que estavam a fazer para ouvir, antes de se virarem para olhar para a draga sem saber por quê. Algo naquela velha máquina pareceu-lhe, de repente, different, como se guardasse um segredo à espera de ser revelado. Inicialmente, alguns dos trabalhadores pensaram que era apenas mais um dia, pelo que ignoraram e passaram pela draga como sempre faziam, sem prestar muita atenção. Mas, passado algum tempo, tiveram de se juntar aos outros, pois não conseguiam ignorar o estranho zumbido que crescia à sua volta. Ninguém conseguia explicar de onde vinha. Apenas uma pessoa disse ter ouvido um som abafado vindo da parte inferior da draga. Esta resposta levou outra pessoa a afirmar ter visto poeira a levantar-se quando ninguém lhe estava a tocar. Uma terceira pessoa afirmou ter sentido o chão mover-se ligeiramente sob os seus pés ao passar por perto. Estes pequenos detalhes talvez não significassem muito isoladamente, mas juntos deixaram os trabalhadores desconfortáveis. Em breve, o burburinho transformou-se em conversas sussurradas, daquelas que fazem com que as pessoas olhem por cima do ombro enquanto caminham, como se algo as estivesse a observar ou a seguir. Havia algo de errado com aquela draga e todos sabiam disso, mas ninguém queria ser o primeiro a dizê-lo em voz alta. Era uma máquina antiga, e as máquinas antigas fazem barulho de vez em quando, talvez por terem estado paradas durante muito tempo, ou por algum fator externo que as afetasse, mas aquele não parecia um som típico. O ar em redor da draga estava tenso, como se a máquina escondesse algo que já não queria estar ali. Um dos trabalhadores sugeriu verificar a parte exterior da draga, para ter a certeza de que nada se tinha deslocado, sido removido ou roubado. Outro operário discordou, dizendo que era melhor deixar passar até a chegada de Tony, mas isso não era possível, pois a tensão aumentava a cada minuto. Todos permaneciam a uma certa distância da draga, fitando-a, como se esperassem que algo acontecesse. Era estranho como uma máquina tão gigantesca, que não era utilizada há muito tempo, podia fazer com que os homens adultos se sentissem inseguros até para dar um único passo em frente e verificar se tudo estava bem. Com uma enxurrada de pensamentos na cabeça, especialmente porque o zumbido continuava a aumentar até chegar a um ponto em que ignorá-lo já não era uma opção. Os trabalhadores trocaram olhares lentos e inquietos, pois sabiam que teriam de se aproximar. Sabiam que precisariam de ver o que estava a causar todo aquele barulho e movimento e, embora nenhum deles o dissesse em voz alta, todos sentiam a mesma coisa. Algo dentro daquela draga não era normal. Ainda não sabiam, mas aquele era o momento em que tudo iria começar. Os trabalhadores aproximaram-se da draga, mas lentamente, como se estivessem em bicos de pés, com receio que esta reagisse aos seus passos. Todos tinham algo para dizer, mas ninguém queria ser o primeiro a dizer algo de errado. Nesse sentido, tudo o que podiam fazer era observar a velha estrutura metálica, como se esperassem que ela voltasse a fazer alguma coisa. Alguns minutos depois, alguém jurou ter visto uma parte do painel lateral a mover-se. O seu comentário pareceu absurdo, pois não havia vento e nenhuma máquina por perto estava a funcionar. A princípio, os outros não acreditaram nele, mas quando voltaram a olhar, mais de perto desta vez apenas para confirmar, também viram, estava lá, uma pequena inclinação. Um ligeiro tremor, como se algo estivesse a empurrar por dentro. Ao verem isto, a tensão espalhou-se pelo grupo, pois a draga não se deveria mexer. Era uma máquina pesada, bloqueada no lugar, e aquela em particular não era utilizada há anos. Até o mais pequeno movimento parecia não fazer sentido. Um dos trabalhadores chegou perto o suficiente para tocar no carril da draga, mas logo recuou a mão. Disse aos outros que sentiu uma ligeira vibração sob o metal, acrescentando que não era suficientemente forte nem alta para que a ouvissem, mas jurou que estava lá.
Era o tipo de vibração que não deveria existir numa máquina, especialmente sem energia elétrica a passar por ela. Outro operário, com dúvidas, aproximou-se para ouvir. Sustentou a respiração e encostou o ouvido a um dos parafusos, tentando confirmar se o colega tinha razão. Os seus olhos arregalaram-se quase imediatamente, pois disse ter ouvido algo lá dentro que era diferente do que a pessoa anterior tinha mencionado. Reparou também que o que ouvira não soava como uma explosão ou um estrondo, mas como um som suave de movimento, como algo que desliza sobre metal. Os outros repararam como o seu rosto estava pálido enquanto falava e souberam que não estava a tentar assustar ninguém. Parecia incomodado, quase como se desejasse não ter duvidado do colega. Espalharam-se à volta da draga, cada um com a missão de observar diferentes ângulos da máquina, e depois aconteceu de novo. O som que este último ouviu ao encostar o ouvido à draga. Era um movimento lento e arrastado, como ele descrevera, vindo de dentro, quase como se o peso se deslocasse de um lado para o outro. Alguns trabalhadores recuaram instintivamente, talvez por medo ou reflexo, nunca saberemos. Não parecia um animal, e definitivamente não parecia o som de ferramentas soltas. Transparecia um peso de intencionalidade, como se algo se movesse por obrigação, e não por acidente. Alguém sugeriu ligar imediatamente para Tony, enquanto o outro insistiu que primeiro verificassem o convés inferior para confirmar o som. O problema não era para quem ligar, mas sim que o movimento estava a ocorrer numa parte da draga onde nada deveria estar armazenado, e todos naquele local sabiam que a antiga draga tinha algumas secções seladas, onde Tony nunca permitia a entrada de ninguém, nem mesmo da família. Desconversava sempre sobre elas quando lhe faziam perguntas, dizendo que eram apenas peças velhas e que não valia a pena mexer nelas. Mas agora havia movimento dentro de uma dessas áreas seladas. Com a atmosfera atual em redor da draga, os trabalhadores já não podiam ignorar a situação. Assim, subiram uma rampa, um pé de cada vez, um após outro, pressentindo que algo os aguardava por detrás das paredes metálicas. Nenhum deles queria ser o primeiro a abrir o que quer que fosse, mas todos pensavam a mesma coisa. O que quer que estivesse dentro daquela draga não deveria estar ali, e Tony Beats definitivamente não queria que a encontrassem, por isso estava guardada naquele lugar. No momento em que os trabalhadores concordaram em inspecionar a draga mais de perto, todos puderam sentir a mudança na atmosfera que a rodeava. Ninguém disse nada em voz alta, mas todos sentiram o mesmo impulso, e esse impulso não era de adrenalina, mas de uma onda silenciosa. Daquelas que faziam as pessoas mexer-se mesmo sem saberem ao certo o que iriam encontrar, algo que poderia muito bem ser curiosidade. Os seus passos eram lentos, mas os seus olhos permaneciam fixos no convés enferrujado, por cima, de onde parecia vir o som. O convés sempre tivera um aspecto áspero, pois o metal estava desbotado, marcado por anos de pó, frio e chuva. Há muito que ninguém o escalava, porque Tony nunca lhes tinha dado uma razão para tal. Mas agora, sem outra opção devido ao estranho movimento no interior e aos ruídos surdos e recorrentes de deslocação, os trabalhadores sabiam que não tinham escolha. Tinham de subir até lá, mesmo que parecesse errado. Depois, um trabalhador após outro segurou o corrimão e sentiu o metal frio, áspero e instável. O homem que ia à frente testou o peso antes de subir mais. Os outros observaram-no subir, aguardando para ver se a velha estrutura resistiria antes de o seguirem. A estrutura resistiu à medida que o homem chegava ao topo, mas cada passo que dava produzia um ligeiro rangido que fazia o grupo estremecer. Outro trabalhador seguiu, depois outro, até que 4 deles subiam lentamente até o convés enferrujado, enquanto os outros faziam a guarda. A subida foi silenciosa, um silêncio excessivo, daquele tipo que fazia com que cada som parecesse mais alto do que realmente era. As suas botas raspavam no metal, e até aquele ruído leve ecoava pela draga como se estivesse a ouvir. Ninguém queria admitir, mas o silêncio era pesado, como se a máquina escondesse algo que não queria ser perturbado. Chegaram finalmente ao topo, e um dos homens apontou para uma parte do convés onde uma fina linha de pó deslizava para baixo. O pó caía sozinho, como se algo sob o metal se tivesse deslocado novamente. Os homens entreolharam-se com os olhos tensos porque, naquele momento, não havia vento suficientemente forte para mover poeira daquela maneira. Algo lá dentro estava a soltar a estrutura. Com a tensão que sentiam, espalharam-se lentamente, cada um ocupando uma secção. O convés parecia irregular sob as suas botas, e o metal parecia fino em alguns pontos, pelo que tentaram não colocar demasiado peso num só lugar. Depois o som voltou a surgir, e puderam ouvi-lo um pouco mais claramente, percebendo que era um arranhão lento.
ao saberem que não era alto, mas nítido, e vinha mesmo debaixo dos seus pés. Todos os trabalhadores pararam ao mesmo tempo, como se uma força exterior os estivesse a controlar. Ninguém se mexeu, e com os ouvidos seguiram o som até descobrirem que vinha debaixo de uma seção do convés, perto de uma escotilha antiga que estava trancada a frio, fechada com um cadeado há anos. Os trabalhadores inclinaram-se para mais perto daquela parte, todos a escutar até que o ruído de raspagem se transformou num arrastar suave. Algo se movia definitivamente por baixo deles, e movia-se com um propósito. Não era o som de uma corrente solta ou de uma ferramenta esquecida a rolar por ali. O som era constante, como se algo ou alguém estivesse a mudar de posição. Um dos trabalhadores da draga sussurrou que deviam chamar Tony, mas outro respondeu, sussurrando também que talvez não tivessem mais tempo para isso, pois algo já se passava lá dentro. Assim, todos caminharam em direção à escotilha no mesmo ritmo lento, cada um sabendo que se estavam a aproximar do que quer que estivesse ali e que Tony mantivera escondido. O convés enferrujado emitiu um gemido surdo sob os seus pés, quase como se quisesse avisá-los. E embora nenhum deles tenha dito nada, a verdade já era clara. O que quer que estivesse debaixo daquela escotilha não era coisa pouca, e estavam prestes a abrir a única porta que Tony mantinha sempre fechada. A escotilha estava ali, bem no meio do convés enferrujado, como um pedaço da draga que o tempo tentara apagar por causa do longo período sem uso, mas não conseguira esconder. O metal em redor era mais escuro do que os restantes, quase como se Tony tivesse trabalhado nele mais do que em qualquer outra peça. Os parafusos que o prendiam eram grossos, apertados e claramente não tinham sido mexidos durante anos. Todos na equipa conheciam aquela escotilha, e todos também conheciam a regra simples de Tony sobre ela: não a abrir. O Tony nunca explicou por quê, nem deu uma razão. Apenas disse que estava selado por uma razão e que ninguém devia mexer nele. Como Tony raramente dava avisos diretos, os trabalhadores levaram este a sério e fizeram tudo o que podiam para evitar a escotilha sem questionar. Mas agora, com os movimentos estranhos a acontecerem mesmo debaixo dos seus pés, passaram a ver a escotilha de forma diferente e ignoraram o aviso de Tony. Já não era apenas uma secção antiga e selada da draga. Era também a única barreira entre eles e o que quer que estivesse a movimentar-se lá embaixo. Um operário agachou-se junto dela e passou a mão pela borda, sentindo o metal frio e empoeirado. Outro operário ajoelhou-se junto dele e verificou os parafusos. Viu que estavam apertados, quase demasiado apertados para algo tão antigo. Apontou ainda um pormenor que ninguém tinha reparado antes. As bordas dos parafusos estavam novas. Não eram propriamente brilhantes, mas não pareciam velhas nem se adequavam à idade do metal circundante, o que deixava claro que alguém os tinha apertado recentemente, e esse pormenor mudou tudo. Depois veio a pergunta que ninguém queria fazer, mas que já estava na cabeça de todos. Se Tony tinha selado aquela escotilha recentemente, então o que quer que estivesse a esconder lá dentro não eram apenas peças velhas ou sucata esquecida. Algo que queria manter em segredo estava lá embaixo, e tinha se certificado de que ninguém poderia chegar lá facilmente. Os trabalhadores trocaram olhares inquietos e, por essa altura, os movimentos lá dentro tinham parado por um instante, mas o silêncio era ainda pior. Um operário aproximou o ouvido da escotilha, tentando ouvir o arranhão ou ruído que tinham escutado antes. A princípio, não ouviu nada, mas passados alguns segundos que pareceram minutos, ouviu-se um baque surdo vindo de baixo. Era suave, mas suficientemente nítido para fazer recuar bruscamente o operário. Aquele som não era de uma peça velha de uma máquina a cair, disse o operário enquanto se levantava. Acrescentou que parecia mais uma mudança de peso, como se algo com massa suficiente para fazer o metal vibrar estivesse a mover-se. Outro operário, cansado de tudo o que ouvira até então e querendo apenas a verdade, pegou numa chave inglesa. Todos ficaram tensos quando ele levantou a chave em direção ao primeiro parafuso, mas ninguém disse uma palavra. Todos sabiam que aquele era o momento em que tudo cruzava a linha clara que Tony tinha traçado, mas também sabiam que não podiam voltar atrás. Não enquanto estivessem tão perto de descobrir. De seguida, o operário encaixou a chave no parafuso e, ao rodar, o metal emitiu um longo e lento rangido, e logo o primeiro parafuso se soltou. O segundo operário deslocou-se para outro parafuso, e logo o grupo trabalhava em silêncio.
Quando o quarto parafuso se soltou, o convés sob eles deu um ligeiro tremor, não muito forte, mas suficiente para fazer com que todos os operários parassem imediatamente. Algo sob a escotilha reagiu ao movimento do quarto parafuso, pois sabia que a escotilha estava a ser aberta. E enquanto retiravam o último parafuso, um operário sussurrou a pergunta que todos eles tinham pensado desde o momento em que pisaram o convés. O que é que o Tony escondeu ali dentro? Quando o último parafuso se soltou, os operários não levantaram imediatamente a escotilha, mas ficaram à volta dela, formando um círculo fechado, olhando fixamente para a tampa de metal como se esta se pudesse mover sozinha. Ninguém queria ser o primeiro a tocar na escotilha, mas todos sabiam que alguém tinha de o fazer. E então um dos operários estendeu finalmente a mão. A sua mão tremia um pouco, e ele estava com medo, mas não era isso que a fazia tremer. O peso do que estavam prestes a ver era o motivo do tremor na sua mão. Agarrou a pequena pega no topo e puxou. Mas a escotilha resistiu ao princípio, como se estivesse presa, quase colada, como se o que quer que estivesse lá dentro tentasse mantê-la fechada. Puxou novamente, com muito mais força desta vez, e o metal ergueu-se com um rangido seco que ecoou pelo convés. Uma suave onda de ar frio e viciado subiu da abertura, com cheiro a mofo e confinamento, como um lugar que não via luz ou ar fresco há anos. Os trabalhadores recuaram por um instante, deixando o ar frio passar por eles. Após a passagem do ar, o primeiro operário debruçou-se sobre a abertura com uma lanterna, e o feixe de luz penetrou a escuridão, mas a princípio não chegou ao fundo. O espaço parecia mais profundo do que esperavam. Ajustou o ângulo e finalmente avistou algo lá embaixo, grande e coberto. Chamou os outros para mais perto, e todos se agacharam à volta da abertura, tentando ver o que ele tinha visto. Assim, também conseguiram ver, porque a luz incidiu sobre uma forma enorme envolta numa lona grossa e escura. Fosse o que fosse, era suficientemente grande para cobrir a maior parte do compartimento secreto. Os operários olharam fixamente para aquilo, sem saberem ao certo o que poderia ser, pois a lona estava empoeirada. Mas o pó não parecia tão antigo quanto o metal ao redor. Dava a impressão de que tinha sido movida, tocada ou verificada recentemente. Um operário apontou para o canto da lona para mostrar que havia um rasgão limpo, um corte direito, como se alguém a tivesse cortado com precisão. Através do rasgão, foi possível vislumbrar algo metálico por baixo. Parecia opaco, pesado e tinha um formato que, à primeira vista, não fazia sentido. Nenhum deles quis dizer o que era, pois não tinham a certeza e não queriam estar errados. O trabalhador com a lanterna voltou a ajustar o feixe de luz, movendo-o lentamente sobre a lona, e quanto mais viam, menos sentido tudo aquilo fazia. A forma era demasiado grande para ser apenas peças sobressalentes, demasiado lisa em algumas áreas para ser equipamento antigo e demasiado intencional para ser sucata aleatória. Um dos homens sussurrou que poderia ser um contentor trancado, enquanto o outro disse que poderia ser algo que Tony andava a esconder há anos. O ar em redor da escotilha parecia mais frio agora, como se a escuridão lá embaixo estivesse a puxar o frio para cima. Os trabalhadores inclinaram-se ainda mais para dentro, tentando ver mais, tentando perceber o que estavam a ver. E nesse instante, a lona emitiu um ligeiro som ao mover-se, como se o peso por baixo dela se tivesse deslocado novamente. O movimento fez com que todos recuassem de imediato, respirando com dificuldade, mas em silêncio. A forma coberta não se tinha movido muito, mas o suficiente para deixar uma coisa absolutamente clara. Havia mais debaixo daquela lona do que esperavam. Algo os aguardava ali. E agora que a escotilha estava aberta, não havia como fugir. Os trabalhadores permaneceram em redor da escotilha aberta durante um longo momento, encarando a enorme forma coberta pela lona lá embaixo. Era evidente que ninguém queria ser o primeiro a descer, mas sabiam que não podiam deixar aquilo intocado e sem verificação. O movimento sob a lona ainda estava fresco nas suas mentes, e o silêncio que se seguiu tornou ainda mais urgente a necessidade de ver o que realmente estava dentro do compartimento secreto. O trabalhador com a lanterna amarrou finalmente uma corda a um corrimão, atirou-a para dentro e desceu lentamente. Os outros observavam-no a descer, atentos a qualquer mudança ou som estranho. O trabalhador chegou ao fundo e examinou a zona com a sua lanterna. O espaço era maior do que ele esperava, mas o ar estava denso, frio e parado. Agora que estava mais perto, conseguia ver as bordas da lona com mais nitidez. Estendeu a mão e puxou o canto rasgado, fazendo com que a lona se arrastasse, revelando uma grande caixa de madeira por baixo. A caixa era grossa, pesada e reforçada com faixas de metal em todos os lados. A caixa em si parecia velha, mas os reforços de metal não.
Pareciam mais novas, quase como se alguém as tivesse adicionado para garantir que a caixa se mantinha fechada, acontecesse o que acontecesse. Chamou os outros, e um a um, entraram no compartimento, espalhando-se pela caixa. No instante em que todos estavam lá dentro, o espaço pareceu mais apertado, e os únicos sons eram as suas respirações e o leve arrastar das suas botas no chão de metal. A caixa não indicava o que estava lá dentro, mas era demasiado grande e demasiado segura para ser algo comum, principalmente com a proteção metálica que possuía. Um dos funcionários apontou para as bordas onde se encontravam as faixas de metal e todos repararam que estavam bem seladas, quase na perfeição. Isto fez com que os funcionários se questionassem por que razão Tony se dera ao trabalho de arranjar uma caixa da qual ninguém podia saber nada. Circularam lentamente, as suas lanternas passando sobre a madeira repetidamente. Quando um dos trabalhadores bateu levemente na lateral com uma ferramenta, o som ecoou como se a caixa estivesse cheia de algo sólido, indicando que o que quer que estivesse lá dentro tinha peso. Outro trabalhador encontrou um ponto onde a madeira estava ligeiramente rachada. Observaram a fissura e constataram que era pequena, limpa e direita. Limpa, quase como se tivesse formado pela pressão interna da caixa e não por danos externos. Este pormenor deixou todos apreensivos. Um dos trabalhadores pegou num pé de cabra, enfiou-o no primeiro canto e tentou abrir a caixa à força. A caixa resistiu tanto que a faixa de metal entortou antes da madeira. Foram precisos mais 2 homens para o ajudar a pressionar o pé de cabra e juntos empurraram até que o canto cedeu a uma fenda longa e profunda, com a madeira a partir-se. No instante em que a esquina se abriu, algo se moveu dentro da caixa e os trabalhadores recuaram instintivamente rapidamente, sem saber o que tinham perturbado. O movimento não foi um rolamento ou um deslizamento. Foi mais como algo a inclinar-se ou a projetar-se para a frente, como se algo estivesse prestes a cair no momento em que a caixa se abrisse o suficiente. Ajeitaram-se, voltaram para o caixote e trabalharam mais depressa, forçando as outras bordas, soltando a tampa centímetro a centímetro. O som de madeira a estalar ecoou pelo compartimento, e o caixote gemeu sob a pressão como se o que quer que estivesse lá dentro tivesse sido demasiado compactado. Quando a tampa finalmente se soltou, tudo parou, incluindo os ecos da madeira a estalar que preenchiam o compartimento. Algo pesado caiu da caixa, atingindo o chão de metal com um baque surdo que ecoou por toda a draga, fazendo com que os trabalhadores recuassem bruscamente enquanto o pó se elevava no ar. No meio do compartimento, jazia um grande objeto de metal coberto de sujidade e marcas antigas, nenhuma das quais reconheceram. Parecia um recipiente selado, mas não do tipo utilizado para ferramentas ou combustível, mas sim algo construído para esconder ou proteger algo muito mais grave. O formato não era adequado para ser chamado de equipamento. Era demasiado liso, demasiado polido em alguns pontos e demasiado preciso para ser composto por peças aleatórias. Um operário agachou-se perto da peça, limpou um canto com a manga e paralisou ao ver uma fila de símbolos gravados no metal. Eram ténues, mas claramente não eram nada usados na draga. Outro trabalhador sussurrou que aquilo não era normal e que nada daquilo correspondia a qualquer coisa que soubessem que Tony guardava no local. A forma como o contentor estava selado sugeria que alguém queria que o conteúdo permanecesse intocado durante muito tempo, pois o objeto dentro da caixa não só estava escondido, como também protegido, e estava agora à vista de todos. Os trabalhadores ficaram ali em silêncio, a olhar para o estranho objeto de metal no chão, pois não faziam ideia do que tinham descoberto nem por que é que Tony o tinha escondido. Mesmo assim, todos sentiam a mesma pressão. Tinham cruzado uma linha irreversível, e o que quer que tivessem libertado daquela caixa era apenas o início. Um dos homens do lado de fora da draga escapou para ligar a Tony e informá-lo do que se estava a passar, e Tony chegou mais depressa do que qualquer um esperava. Os trabalhadores que estavam no interior da draga já tinham retirado o objeto e ainda estavam à volta do contentor de metal quando ouviram a carrinha dele parar. Todos sabiam que Tony não iria levar aquilo na brincadeira. Por isso, no momento em que saiu da carrinha, sentiram a tensão mudar. Não perguntou pelo trabalho do dia, não cumprimentou ninguém, e os seus olhos voltaram-se diretamente para a escotilha aberta. Tony caminhou na direção deles com passos lentos e pesados. Não parecia confuso ou surpreendido, mas sim como um homem que já sabia que tinham descoberto o que ele escondia na sua velha draga e desejava que não lhe tivessem tocado.
Ao chegar à borda da escotilha, olhou fixamente para o compartimento sem dizer uma palavra. O seu maxilar contraiu-se e as suas mãos permaneceram imóveis ao lado do corpo. Os trabalhadores esperavam que ele gritasse, exigisse respostas, os acusasse de infringir as regras, mas Tony não fez nada disso. Os trabalhadores notaram a mudança na sua expressão. Estava zangado. Sim, mas havia algo mais. Algo que parecia medo, embora Tony raramente demonstrasse algo semelhante. Colocou a mão na superfície metálica do contentor e ficou imóvel por um instante. Parecia que estava a pensar em colocar tudo de volta na caixa e selar novamente. Os funcionários tentaram explicar o que tinha acontecido, mas Tony levantou a mão em silêncio e disse: "Não deviam ter aberto isto." A sua voz era baixa, firme e definitiva. Não gritava nem ameaçava, mas o peso por detrás daquelas palavras parecia maior do que qualquer coisa dentro da caixa. Os trabalhadores entreolharam-se, incertos sobre o que tinham encontrado, enquanto Tony não tirava os olhos do contentor, nem por um segundo.